Nossa próxima palestra tem o tema O Rouxinol do Imperador, um canto à liberdade. Será apresentada por Paula Emiko Hayashi, graduada em Psicologia pela Universidade Estadual de Maringá, pela UEM, e especialista em Psicologia Analítica e Religião Oriental e Ocidental pelo ICTS Instituto de Curitiba. Membra fundadora de Gaia, Clínica de Psicologia Analítica na cidade de Londrina, professora de pós-graduação do ICTS Instituto, tem experiência na área de psicologia clínica e saúde ocupacional, com ênfase em orientação junguiana. Obrigada. Amo o teu coração mais do que a tua coroa, disse o Rouxinol ao imperador. E hei de voltar a cantar, mas tem de me prometer uma coisa. Não digas a ninguém que tens um amigo passarinho, que te conta tudo. É melhor guardar segredo. E com estas palavras, o Rouxinol voou para longe. Nesse fragmento, da lenda oriental O Rouxinol, do imperador da China, escrito por Hans Christian Andersen, insinua-se a imaginação ativa como uma metáfora, pois não se trata de uma imaginação propriamente dita, mas de algo que se assemelha. Então, a jornada nesse trabalho, ele consiste numa tessitura entre ciência e lenda, entre conhecimento informativo e experiência. E cada um que nele adentrar, de corpo e alma, fica o convite, de que conheça pessoalmente o Rouxinol. A partir de sua observação empírica, Jung postulou a existência de uma base instintiva arcaica de nosso espírito, que não depende de experiência pessoal, nem de qualquer arbitrariedade subjetiva pessoal, de modo a formar representações sobre um motivo. Nesse sentido, o Rouxinol é o motivo. O Jung ele observou que os símbolos e as figuras que surgiam continuamente nos sonhos dos seus pacientes, eles traziam na sua configuração original as mesmas imagens que surgiram e ressurgiram na história, na mitologia, na arte e na religião ao longo da história. E na abordagem junguiana, o inconsciente ele é definido como a base e condição preliminar da consciência, isto é, a vida psíquica antes, durante e depois da tomada de consciência. O inconsciente coletivo ele foi considerado como a suprema fonte psíquica, ou seja, da totalidade, da transformação interior. Então, quando o consciente e o inconsciente eles mantêm uma relação contínua, Jung compreendia que a pessoa, então, poderia consolidar um senso da sua individualidade única, ou seja, individuar-se. E o resultado, a culminância desse processo, é que traz a consciência do que seja a comunidade humana, porque traz justamente a consciência ou inconsciente, que une todos nós e é comum a todos os homens. Então, a individuação é tornar-se um consigo mesmo, e também com a humanidade toda, da qual ele faz parte. E por meio, então, da técnica da imaginação ativa, a consciência ela pode ser ampliada continuamente pela confrontação e relacionamento com os conteúdos inconscientes, sejam esses advindos do inconsciente pessoal ou coletivo. O que eu trago hoje é a imaginação ativa, a nossa imaginante chama-se Sari, e a réplica e o conto do Andersen. Então, na amplificação da análise da imaginação ativa, encontramos quase uma réplica do conto de Andersen, escrito em 1843, através de aproximações relevantes para a compreensão dos símbolos acessados em sua vivência. Então, por meio do método simbólico analógico, nós podemos correlacionar alguns conteúdos de ordem arquetípica, tanto da imaginação ativa quanto do conto. Então, eu vou estar lendo agora a imaginação ativa para vocês.
Vivida uma desilusão amorosa que remeteu Sari a uma forçosa avaliação de seus valores, anseios e medos, e tendo dedicado anos à elaboração da perda, se via agora disposta e pouco mais inteira para estar num novo relacionamento. À medida que os afetos se vinculavam e ocupavam espaço em sua vida, compreendia que eram esses os afetos a via para o seu desenvolvimento e talvez a almejada realização. No final de tarde de janeiro de 2017, Sari, tomada por uma intensa tristeza e descrita como dor na alma, questionava-se acerca de sua própria capacidade de discernimento, de medida e equilíbrio. Queixava-se de falta de reciprocidade em suas intenções. O desejo consistia em romper essa insatisfação que se fazia presente já há bastante tempo. Analisava contradições do namorado e via abater-se por uma insegurança fincada em reminiscências, o que aprisionava a tentativa de controle sobre o que estava por vir. A imagem que se apresentou a partir do que sentia iniciou com o cantar de um pássaro ao longe, com muita intensidade. Era um rouxinol de penas azuladas, pequeno. O ambiente não estava claro, deixando a entender que seria o horário que antecede o amanhecer. O pássaro imaginário estava pousado sobre o galho de uma árvore aparentemente antiga. A árvore parecia imensa, mas via-se apenas um recorte seu. Havia estrelas no céu, estava em terra firme, logo abaixo da árvore. Tratava-se de um carvalho. Sentia o ar fresco, sentia também muito pequena diante da imagem. Frágil, foi tomada por choro. Doía dentro, doía fundo. Sari chorou contidamente, e o rouxinol, a lhe observar, parou de cantar. Ei, você aí, posso lhe ajudar em algo? Não deveria eu estar aqui para lhe servir e não o contrário? Não reconheço impedimentos para ambas as partes se ajudarem mutuamente. Sari chorou mais ainda. Sou muito grata pelo seu cuidado, não sei o que fazer. O que a confunde? Ora, acredito que seja ele quem comete erros, ora assumo todos os erros e me vejo como a pessoa mais imatura na face da terra. Por que se cobra tanto? Julgo ser incapacidade da minha parte não viver um relacionamento duradouro e verdadeiro. Entendo eu não ser capaz de provocar no outro o desejo de estar comigo, viver comigo, lutar comigo. É o que deseja para si? Sim, é o que desejo para mim. Qual sua maior dúvida? Se todo relacionamento assim o é, ou seja, se todo relacionamento acarreta o que eu tenho vivenciado, ou se não. Tem crescido? Em alguns momentos, com muito esforço. Tenho acreditado que sim. Em outros, pareço estar vivendo um desgaste intenso. Lembro até hoje de chorar por não estar com a pessoa amada, e não de chorar eu estando ao lado dela. O rouxinol voa e pousa no galho mais próximo. Sabe, relacionamento tem dessas coisas mesmo. Talvez, por não ter alcançado essa etapa dentro de um namoro, esteja assustada agora. Mas então está tudo nos conformes? De certa forma, sim, visto que você optou por estar ao lado de um novo mundo. E como saber se os nossos mundos são compatíveis? Tornam-se compatíveis à medida que o desejam ser, e terá de certificar-se com ele, perguntar a ele. E como perguntar de maneira eficaz? Terá de abrir seus sentimentos e conceder tempo para que ele reflita também. É tudo o que eu posso realizar agora? Sim, e não espere que alguém valide sua escolha. Concentre-se no que lhe traz verdades. Os pensamentos podem ser traiçoeiros. Estarei cantando para você. Numa manhã de fevereiro de 2017, a oportunidade de um segundo diálogo com o rouxinol é concedida a partir do pedido de uma imagem que a pudesse auxiliar na compreensão de sua insatisfação dentro do relacionamento. Sari queixava-se de falta, parecia faltar. Já não sabia se a falta provinha do outro ou tinha existência unicamente nela. Já havia vivido isso antes, já tinha sentido isso antes, já havia sofrido por isso antes. Não gostaria de seguir sendo incapaz de conviver com outra pessoa cometendo os mesmos erros. Avista então de longe o rouxinol azul. Olá,
Li um outro dia o conto sobre o rouxinol do imperador. Está tentando resgatar a história agora em sua memória? Sim, do pouco que recordo, lembro da liberdade do rouxinol como o foco da trama. Acho que eu não sei ser livre, logo também não sei lidar com a liberdade que o outro deseja para viver. A liberdade, de certo, não apresenta nenhuma facilidade. Embora a queiramos, ela é laboriosa, exige muito da gente. E como é para você viver livre? Como administra isso? Tenho me visto livre com as últimas grandes escolhas que realizei na minha vida e agora não sei mais o que fazer com isso. Sinto estar em suspenso e tudo depender da minha competência somente. A responsabilidade parece ter mais do que dobrado. Sim, sua percepção não está equivocada. A liberdade nos faz incidir numa responsabilidade em sua forma integral. Mas então não seria melhor trilhar essa empreitada sozinha? Eu não consigo não me misturar. O separar desses conteúdos vai ser essencial para o processo. É nesse movimento que vamos reconhecendo nossos limites, espaços, valores. E há algo que eu posso fazer por você, rouxinol? Sou grata pelo tempo que dedico a mim quando solicito. Gostaria de me ouvir cantar? Sim, gostaria sim. Parece que ecoaram aos ouvidos de Sari verdades próprias, nesse caso, reconhecidas em vivências com outras pessoas. Machucamos onde já estamos machucados, e Sari carregava muitas dessas feridas. Continue escutando minha música para que alcance o outro estágio das verdades. Sari agora sente como se seu coração fosse abrandado. Sei que não há como deixar de reclamar de algumas coisas, mas antes de as expressar, sustente-as por um tempo. Quanto tempo? Até certificar-se de que há menos de você nelas, no que quer reclamar. É uma exigência de tolerância muito grande, de muita força e discernimento. Mas está disposta a tentar? É assim mesmo o caminho. Tentar, falhar, reparar danos. Tentar, tentar. Obrigada pela voz do rouxinol, Mariana. O conto a que Sari faz menção no início do segundo diálogo refere-se então ao conto do Andersen, né, sobre a relação estabelecida entre o imperador, o rouxinol e um pássaro de joalheria. Conta-se também, né, que ele foi inspirado no amor não correspondido do autor, né, por uma cantora de ópera, né, que era conhecida como o rouxinol sueco. Agora eu vou estar contando, então, um resumo do conto para vocês. Eita. O imperador da China possuía o palácio mais lindo do mundo, com jardins muito bem planejados, repletos de flores, se estendendo até ao perder de vista e terminando numa enorme floresta que se prolongava até o profundo mar azul. Nessa floresta morava um rouxinol, cujo canto era tão belo que os pobres pescadores até esqueciam de recolher suas redes quando o ouviam. Visitantes do mundo inteiro vinham admirar a cidade imperial, o palácio e o jardim, mas ao ouvirem a ave cantando, declaravam seu canto ser mais belo do que tudo. Voltavam aos seus países, escreviam livros sobre a China e a dedicavam várias páginas ao rouxinol. Um desses livros chegou às mãos do imperador, que ficou muito espantado por desconhecer totalmente a existência do pássaro cantor e ordenou que o trouxessem imediatamente à sua presença. Queria ouvi-lo. Foi difícil achar no palácio quem conhecesse o rouxinol, até que por fim encontraram uma pobre rapariguinha na cozinha que costumava ouvir seu canto todas as noites, quando levava comida à mãe doente. Assim, metade da corte partiu em direção à floresta. Tiveram dificuldades para reconhecer o rouxinol, confundindo-o com outros animais da floresta, e espantaram-se com a aparência tão simples e vulgar do pequeno pássaro, quando, enfim, a ajudante de cozinha do palácio encontrou a árvore. Aceito o convite para prestar uma homenagem ao imperador à noite, com toda a corte reunida, o pequenino rouxinol cantou melhor do que nunca, arrancando lágrimas de emoção do monarca.
O roxinol sentia-se recompensado, tamanha dádiva recebida pela emoção ali expressa. Tão satisfeito ficou o imperador que lhe deu o cargo de cantor oficial do reino, e assim ficaria na corte e teria uma gaiola só para si, com autorização para ir apanhar ar 2 vezes durante o dia e 1 vez à noite. Seria acompanhado em cada excursão por criados e entoaria lindas melodias para alegrar o coração do imperador. Porém, certo dia, o imperador recebeu um presente do imperador do Japão, um rouxinol mecânico, de ouro, cravejado de brilhantes e pedras preciosas. Então o pássaro de corda foi posto a cantar sozinho. Agradou quase tanto a corte como o verdadeiro, e evidentemente era muito mais bonito à vista. Cantou a mesma canção 33 vezes sem se cansar. À volta do pescoço foi-lhe posto uma fita de ouro onde estava escrito: o rouxinol do imperador do Japão nada vale comparado com o rouxinol do imperador da China. Todos ficaram maravilhados e o imperador deu-lhe um lugar especial numa almofada de seda junto à sua cama. O mestre de música imperial teceu à ave os mais altos elogios, considerando-o superior ao rouxinol vivo. Mas onde estava o rouxinol? Tinha voado pela janela para sua floresta sem ninguém dar por isso. Todavia, não consideraram isso como problema, uma vez que com o verdadeiro rouxinol nunca se saberia o que iria acontecer. Já com a ave de corda, tinha-se a certeza, podiam abri-la e ver como pensava, como cada nota seguia a outra com precisão. E o verdadeiro rouxinol foi banido do reino do imperador. No entanto, passado 1 ano, o pássaro mecânico quebrou, devido ao uso excessivo, e não era possível substituir suas peças sem estragar o som. Não se atreviam a pôr o pássaro a cantar mais do que 1 vez por ano. Passaram-se 5 anos, e uma grande tristeza abateu-se sobre o país. O imperador estava gravemente doente e não se esperava que sobrevivesse. Já tinha sido escolhido um novo imperador. E a multidão esperava nas ruas que o camareiro lhe desse notícias. Pálido e imóvel, jazia na sua magnífica cama, e através de uma janela, a lua brilhava sobre o imperador e o pássaro artificial. Pediu música ao belo passarinho dourado, mas não havia ninguém para lhe dar corda. E sem corda, não tinha voz. Então, de repente, perto da janela, soou a mais bela canção. Era o verdadeiro rouxinol. Sabendo do mal do imperador, o passarinho tinha voltado para confortar e trazer-lhe esperança. À medida que cantava, as formas fantasmagóricas foram desaparecendo até se desvanecerem. Grato, o imperador desejava recompensá-lo, mas o pássaro entendia já ter sido recompensado, quando, na ocasião do primeiro canto, caíram lágrimas dos olhos do imperador. Essa dádiva não fora esquecida. O imperador pediu que o rouxinol permanecesse com ele e só cantasse quando quisesse. Já o pássaro de corda partiria em 1000 bocados. O rouxinol orientou que o guardasse. Afinal, havia feito o que podia por ele e afirmou não poder morar num palácio. Por isso, pediu que o deixasse ir e vir à vontade, e à noite cantaria para ele. Comprometeu-se: hei de trazer-te felicidade, mas também pensamentos sérios. Hei de cantar sobre as pessoas felizes do teu reino, mas também sobre os que se sentem tristes. Cantarei sobre o bem e o mal, que tem estado sempre à nossa volta, mas que tem sempre se escondido de ti. Amo o teu coração mais do que a tua coroa, e hei de voltar, mas tens de me prometer uma coisa. Não diga a ninguém que tem um amigo passarinho que te conta tudo. É melhor guardar segredo. E com estas palavras, o rouxinol voou para longe. Os criados esperavam ver o homo morto, mas estava ele bem. E como compreender, então, o rouxinol interior? Enquanto não tivermos certeza de que tudo o que se passa conosco e com as pessoas com as quais nos relacionamos reflete o modo de ser de nosso mundo interior, nossos relacionamentos estarão minados de conteúdos inconscientes,
projetado sobre eles. Existe uma certeza muito grande, né, de que o que nós vemos é do outro, né, pertence ao outro, que é ele ou ela, né, quem nos provoca o sofrimento. E, de certa forma, é mesmo. Né? Mas a presença do outro, né, quem quer que seja ele ou ela, deve nos remeter ao nosso próprio mundo interior. E é disso que a gente trata aqui. Projeção é o termo técnico que se usa em psicologia analítica para falar desse modo de ser da alma. Por meio da projeção, né, a imagem é belíssima, né? Por meio da projeção, a psique ela é capaz de mostrar continuamente, né, a cada um de nós aquilo que a gente detém internamente, mas que ainda precisa ser integrado para vir à consciência. Então, a projeção ela serve a tendência em direção à totalidade, ou seja, ela concede oportunidades, né, para a gente estar reconhecendo partes opostas, separadas, que estão sendo projetadas, né, em outras pessoas ou coisas. Para que se torne possível a ampliação da consciência, a tensão desses opostos deve ser sustentada enquanto trabalho interior a ser desenvolvido e cujo resultado faz com que a energia psíquica finalmente se retraia do conflito e funda-se ao inconsciente, gerando uma solução totalmente inesperada, ou seja, um símbolo. Então, a imagem do roxinol, ele rompe a partir desse cenário, né, orientando a imaginadora Sari para que ela se concentrasse naquilo que lhe concedia verdades. Então, para isso, ela deveria se submeter aos seus próprios sentimentos e emoções, em detrimento dos pensamentos carregados de muita angústia, né, que eram muito traiçoeiros. Sari ela se impressionou muito, né, ao ler o conto do Roxinol, tamanho foram as aproximações possíveis. Afinal, ela ocupava, né, dentro do conto, o lugar do imperador, né, o controle, né, a certeza de saber, né, como as coisas deveriam ser, como as coisas deveriam funcionar. Para o Chevalier, né, o Roxinol ele é universalmente famoso pela perfeição de seu canto nas noites de vigília. Para os poetas, é o cantor do amor, que em todos os sentimentos que suscita, mostra o íntimo laço entre o amor e a morte. A matéria-prima para a cura de Sari e também a quintessência da arte, né, o seu canto. Então, tanto na imaginação ativa, quanto, né, como no conto de Andersen, o Roxinol ele também pode ser interpretado como psicopompo, ou seja, né, como o guia interior, cujo desígnio consiste em conduzir a percepção entre dois ou mais eventos significantes. Como psicopompo, o Roxinol ele passa então a permitir a Sari, né, a transição, né, entre esses dois mundos, né, consciente e inconsciente, e também a revelação da conjunção desses dois mundos, a qual ele também é. A mudança, portanto, exige transformação, por meio da qual o homem é preparado para encarar sua própria luz interior. Quando o self retorna a si mesmo, a quintessência do que foi e do que será é alcançado. Para concluir, então, a minha fala, o pedido final de guardar segredo no conto do Roxinol, aquela que a gente leu bem no início, parece elucidar que a inspiração vital de cada um continuará vindo de dentro, da verdade, do self. A relação programada, controlada, não funciona, porque tentará predispor o que há de mais encantador na vida. Seria esta uma provocação para que cada um, então, inicie a sua própria jornada, em busca dos próprios segredos da música única da alma. Obrigada.